Boa tarde, bom dia, boa noite, caríssimos amigos do Movimento Espírita. Eu sou o William, aqui da Casa Espírita João Guione de Campo Largo, e mais uma vez estamos aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da doutrina espírita que escolhemos ou que estamos escolhendo seguir na nossa vida. Então, antes de mais nada, claro, vamos fazer a nossa oração de abertura para que a gente possa elevar o pensamento até Deus. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, que permaneça conosco, nos amparando, nos iluminando, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida, os problemas que temos passado no nosso dia a dia, observando atentamente as lições que precisamos tirar deste processo. Senhor, permanece conosco e agradecemos profundamente pela oportunidade da vida, por tudo que possuímos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. A mensagem que nós escolhemos hoje trazer, ela está no livro de Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no livro Luz nas Trevas, que é um livro de alguns anos atrás, onde Joana de Ângeles vai nos dizer, realmente como o título já nos sugere, aí em relação a colocar para nós, né, no nosso pensamento, no nosso espírito, a luzes, né, luz, né, portanto, amparo, consolo, nesses momentos de trevas, nesses momentos de transição planetária que nós temos vivido muito na nossa vida. Ouvimos tanto nesses momentos em especial em que vivemos o tal do distanciamento social, da quarentena, em que realmente estamos aí vivendo com tudo isso, a chamada data limite, que o nosso médium Chico Xavier teria então trazido para todos nós uma data limite para que acontecesse na Terra o processo de transição planetária. Mas nós sabemos pela visão espírita de que não existe esta tal de data limite, não existe para a doutrina espírita uma data que Deus colocaria como uma data máxima para que a gente evolua. Nós sabemos que pela lei de liberdade, pelo livre-arbítrio que Deus nos concede, nós temos o livre-arbítrio de fazermos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho de Deus, o caminho do bem, ou, se nós preferirmos, podemos escolher o caminho do mal e o caminho da porta larga, como nos diria Jesus. Portanto, não existe esta data limite, pois Deus não nos coloca esse tipo de imposição. Ele nos pede constantemente para que nós formos ao caminho do bem, mas ele não vai jamais colocar pelo nosso livre-arbítrio uma data máxima, nos exigindo que até esta data a gente fizesse o nosso processo de transição planetária. Deus respeita o nosso tempo, cada um tem o seu tempo, a gente diz tanto isso. Se cada um tem o seu tempo, se Deus respeita o tempo de cada um de evolução, que nós, por mais que a gente queira, a gente pode atrasar o quanto quisermos a nossa evolução. A única destinação que nós temos é que nós vamos evoluir, mas o tempo em que isso vai demorar cabe a cada um de nós. Não existe data limite. Né? O máximo que vai acontecer realmente, como nós sabemos, é que nós não vamos mais voltar à Terra caso a gente esteja tão atrasado neste processo. Mas não que após a data limite, né, teremos aí momentos de dor e de sofrimento, de ranger de dentes, né? E que, não, portanto, não há mais solução, não há mais alternativa para a nossa vida, a não ser aceitar a regeneração ou ser expulso da Terra, né? E de maneira violenta. Não é assim que Deus age conosco. Estamos num momento de transição planetária, isso é fato, sabemos muito bem disso, mas, como nos diz o Haroldo Dutra Dias, no seu seminário Apocalipse, ele vai nos explicando, a partir de argumentos lógicos das passagens da Bíblia, nós vemos então que, portanto, nós estamos ainda num chamado na madrugada, né, do novo dia, da nova transição planetária, do novo dia, aí agora muito mais evoluído. E como a toda madrugada, ainda estamos nas trevas deste processo. Ainda estamos nas trevas
deste novo dia, até os primeiros raios do sol surgir neste planeta novo que está surgindo de regeneração, ainda vai demorar bastante tempo neste processo. E é neste contexto, portanto, que Joana de Ângeles vai nos trazer a mensagem do seu livro Luz nas Trevas, dizendo justamente isso, que vivemos uma noite moral, vivemos essas trevas morais, onde as coisas estão cada vez pior, onde parece, né, que as coisas estão cada vez pior, em que as dificuldades estão realmente nos exigindo uma mudança de postura moral constante. Seria, então, uma ideia, uma alusão às trevas. E a luz, as estrelas que nos iluminam, são os missionários do amor que ela nos coloca, claro, como Jesus, o nosso maior modelo e guia neste processo. A luz, portanto, das nossas almas que nós devemos trazer para cada um de nós, a partir daquilo que, claro, que Jesus nos disse na sua passagem, de que vós sois o sal do mundo, vós sois a luz da terra, né, para nos dizer que nós temos condições absolutas de herdarmos a terra, de continuarmos aqui, pois pela nossa luz própria, que nós vamos construindo a cada dia da nossa evolução, nós conseguimos então nos mantermos aqui nessa terra e aprendendo a cada momento com todas as oportunidades, com todas as situações que nós somos colocados. A luz, ela não vem de fora, essa luz é nossa mesma, que cabe somente nós a desenvolvermos e não escolhermos deixar essa luz estagnada no nosso coração, na nossa alma, e sim usarmos ela para deixá-la cada vez mais brilhante, com cores mais vívidas, que, como nos diz André Luiz, nas suas obras, essa cor do nosso espírito que a espiritualidade maior consegue identificar de nós, percebendo, inclusive, qual é o nosso nível de evolução moral pela luz que nós irradiamos na vida espiritual. Portanto, é este o nosso objetivo aqui na Terra, de conseguirmos, então, fazer com que essa luz aumente ainda mais dentro de nós mesmos. E Jesus, claro, é o nosso modelo e guia neste processo, é o espírito mais evoluído que já passou aqui pela Terra para nos ajudar, para nos acolher, para realmente nos colaborarmos para que a gente possa seguir em frente na nossa jornada da nossa vida. Neste sentido, tudo na vida sofre obstáculos, nos lembra Joana de Ângeles, e que a vida é como se fosse uma grande empresa que Deus confia a nós. Olha que metáfora belíssima do espírito Joana de Ângeles. A vida é uma empresa onde Deus nos confiou a ela, para que a gente desenvolva esta empresa. Assim como uma empresa ela tem uma série de organizações, nós também temos que ter uma série de organizações e também de objetivos de vida. Uma empresa que não possui hoje a sua missão, os seus valores, né, e a sua visão de mundo, né, e a sua missão, o seu desejo, enfim, os seus objetivos, ela perde o valor. E nós, na nossa vida, é a mesma coisa. Precisamos deixar claro, saber exatamente quais são os nossos objetivos, a qual o destino, a qual o fim que nós pretendemos com o nosso dia, a qual caminho que nós vamos seguindo. Não dá para fazermos como nos diz o gato famoso da obra de Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta a ele aonde é a saída daquele mundo maravilhoso em que ela estava, e ele diz, então, para onde você pretende ir? E ela diz, não sei para onde ir, só quero ir embora. E ele diz, então, se você não sabe para onde ir, todos os caminhos são válidos. Então a mesma coisa cabe para a nossa vida. Se nós não sabemos qual é o nosso objetivo, se nós não sabemos qual é a pretensão que nós temos para a nossa vida, todos os caminhos se tornam válidos, os caminhos do bons e os caminhos do mal. Portanto, cabe a nós decidirmos qual é o caminho que nós queremos na nossa vida. Qual caminho que nós vamos, então, escolher seguir no nosso dia a dia. Mas para sabermos escolher o caminho, precisamos olhar o final, o fim a qual nós queremos neste processo. Afinal, a colheita ela é obrigatória e a plantação é livre. Ou, na ordem, né, que nós geralmente escutamos a frase, a plantação é livre, portanto, mas a colheita é obrigatória. Portanto, devemos pensar bem quais são as colheitas, quais são as plantações que nós estamos fazendo para acertarmos as colheitas que nós pretendemos. Cabe a nós escolher qual colheita que nós vamos querer na nossa vida espiritual.
nesse sentido. Então, a ingenuidade e a imaturidade humana, nos diz Joana, faz a gente ver os obstáculos como coisas desanimadoras, nos desanimam, nos entregamos à ociosidade e ao desânimo e estagnamos o nosso processo de evolução, pois são os problemas que fazem com que a gente possa crescer, e a dor, portanto, ela é energia, nos diz Joana. A dor, ela é energia, ela nos move para frente sempre. Nos move para que a gente haja, para que a gente mude a nossa postura, para que a gente mude a nossa maneira de pensar e de viver no mundo. Portanto, cabe somente a nós escolhermos o caminho, mais uma vez, da dor ou do amor. O amor também nos faz crescer, mas ainda pelo nível espiritual de maturidade que nós temos, por vezes nós escolhemos somente a dor. E aí, quando ela vem, como nos diz Joana, e acabamos ainda assim vendo a dor de maneira ingênua e imatura, como obstáculos somente para a nossa vida e para a nossa felicidade. Aquela velha frase que nós já discutimos diversas vezes com os amigos, de que quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, e a gente fala isso de maneira realmente angustiada, com raiva, com agonia, com tristeza, com uma certa frustração ali colocada. Quanto mais eu rezo, mais eu oro, mais a assombração me aparece, achando realmente que é um absurdo, porque como se a nossa oração, ou a quantidade de orações que a gente faz a nossa vida, estivesse aí intimamente ligada ou diretamente ligada com a quantidade de sofrimento, assombração numa metáfora de sofrimentos, de problemas, de obstáculos a se cumprir, como se uma coisa tivesse ligada à outra. E nós sabemos pela doutrina espírita de que não existe essa direção, essa correlação entre a quantidade de orações, a quantidade de preces, as vezes que eu elevo o meu pensamento, com a quantidade de problemas que eu passo na minha vida. Nós sabemos que sim, quanto mais nós oramos, mais protegidos nós estamos. Quanto mais nós sintonizamos com as boas energias dos bons espíritos, mais protegidos nós estamos. Mas essa proteção não é nos salvaguardar de problemas, nos salvaguardar de dificuldades. Não é isso. É nos tirarmos ou nos salvaguardar de problemas, de dificuldades que nós não precisaríamos passar na nossa vida, mas que pelo nosso livre-arbítrio, nós escolheríamos essas dificuldades. Um acidente, por exemplo, que talvez não estivesse na nossa programação, com o pensamento baixo, com a vibração baixa, sem estarmos sintonizados com isso, a possibilidade de nós, por exemplo, passarmos por um acidente gravíssimo é muito maior. Mas não é em relação ao meu merecimento, não tem a ver com a quantidade de orações que eu faço, mas sim com o meu pensamento. E à medida que eu vou elevando, portanto, meu pensamento e mantenho o meu pensamento elevado, os espíritos nos protegem, nos ajudam para que acidentes que nós não precisamos passar, nós não passemos. Não que quando eu não oro, eu vou passar por acidentes, mesmo que não esteja no meu planejamento. Não é assim que funciona. Às vezes nós podemos ser protegidos da mesma maneira, pois todos nós temos os nossos mentores espirituais. Mas quanto mais a gente ora, mais conectado à espiritualidade nós estamos e mais fácil, portanto, eles conseguem agir conosco, porque a comunicação fica mais fácil entre nós e a espiritualidade. E com a comunicação mais fácil, claro que a possibilidade de ação dos espíritos é maior. Ao mesmo tempo em que nós, mais conectados, nós temos, consequentemente, teoricamente, mais condições de perceber os perigos da nossa vida e tomamos mais cuidado na hora de agirmos em tal ou em tal momento. Mas não que uma coisa esteja diretamente relacionada, como se fosse também simplesmente causada pelos espíritos, como se somente eles decidissem isso. Enquanto que, como nós acabamos de falar, nós também temos a nossa participação nesse processo das coisas que acontecem conosco. Nós participamos das coisas que acontecem conosco, as boas e as ruins. Não cabe somente a espiritualidade. E quando a gente diz isso de maneira revoltada, nós estamos, mais uma vez, nos colocando como vítimas do processo e dizendo, então, que somos aí vítimas de que eu oro, ou seja, estou fazendo a minha parte, mas a espiritualidade não está fazendo a dela. Então, nós estamos culpando espíritos que são superiores a nós.
né? Então, alguma coisa está errada nesse processo. Como que a gente pode simplesmente julgar os espíritos superiores a nós e não vermos a nossa própria inferioridade? Né? Jesus sempre nos convida para que a gente consiga perceber primeiro a trave do nosso olho antes de olhar o cisco no olho do nosso irmão. E se o nosso irmão é nosso mentor espiritual, com certeza a nossa falha nesse processo é muito interessante e muito grave. Né? Pois, afinal de contas, nós estamos jogando a espiritualidade uma responsabilidade, primeiro, que é nossa, e segunda, nos estamos colocando como vítimas de alguém que é superior a nós, em termos morais. Porque senão não seria, Deus não escolheria como nosso mentor. Portanto, alguma coisa está errada quando a criatura, ela então se volta contra o seu criador, né, numa metáfora, né, ou quando o seu aprendiz, o seu tutelado, né, o seu pupilo, se volta contra o seu mestre. Né? Então temos que tomar muito cuidado com esse processo de revolta em relação a isso. E os espíritos sempre nos alertam quanto que a revolta, ela só atrapalha o nosso processo de evolução, que ela não contribui em nada para que a gente saia das dificuldades, saia dos obstáculos desafiadores, que é o título da mensagem que nós estamos discutindo hoje, né? Para sairmos dos obstáculos desafiadores, a revolta e o desânimo, eles não contribuem, por mais que pareça que sim, eles não contribuem para a nossa melhora do nosso estado mental, do nosso estado espiritual e, consequentemente, do nosso estado material de vida. Portanto, mais uma vez, repito, cabe a nós a escolha de como olharmos as dificuldades e os problemas a qual passamos no nosso dia a dia. E Joana continua, então, que os maiores objetivos da dor, ou os maiores objetivos, são conquistados por meio dos problemas e dos obstáculos. Temos aí diversos exemplos ao longo da história humana em relação justamente a isso. O quanto que pessoas, seres que passaram por diversas dificuldades pesadíssimas, usaram essa dificuldade para ampliar, para melhorar o seu grau de problemas e os seus objetivos e conseguiram cumpri-lo com tamanho louvor. Tamanho foi realmente a capacidade que tiveram de superação. Joana continua então nos lembrando que os problemas requerem reflexões e diversos cuidados em relação a eles, e que é preciso nos mantermos firmes no nosso propósito, sem desistirmos, portanto. Reflexão em relação às dificuldades. Do porquê eu estou passando por isso? Por que será que eu estou sendo colocado nesta situação? Qual é o aprendizado que Deus quer que eu tire deste processo? Portanto, tudo convida ao abismo, quando tudo parece que nos convida ao abismo, o apelo das redes sociais para que a gente tenha uma vida perfeita, enquanto que parece que nós somos os únicos que sofremos do mundo, e fazer o certo sempre, por meio dos movimentos do bem e do mal, que é a sementeira que nós já falamos. Não se queixar jamais, continua Joana, das dificuldades e da falta de compreensão das outras pessoas. Novamente, nos colocar como vítimas. Então, jamais, nunca, em nenhum momento, nos colocarmos como vítimas de um processo ou de um problema que nós estamos colocando. Porque se nós fôssemos simplesmente vítimas, nós não estaríamos ali colocados. Se nós não somos vítimas nessa vida, nós somos vítimas, né? Se nós não somos algozes dessa vida, nós somos algozes de vidas anteriores. Portanto, não existe na nossa vida problemas em que nós sejamos simplesmente vítimas. Se nós fôssemos simplesmente vítimas, Deus realmente seria injusto. Mas se aquilo está acontecendo conosco, algum motivo nós temos. Se nós não temos nada para espiar, se nós não temos nada para consertar, então a gente está passando por isso por meio de uma missão. Porque nós sabemos que são casos raros em que passam pela Terra casos de missão. Então, levando em conta de que talvez nós não sejamos a minoria, mas que nós somos a maioria das pessoas na Terra, e se não é missão, então é expiação e prova. Portanto, aquele problema tem como objetivo nós resolvermos um débito antigo da nossa vida. Porque nós sabemos que Deus não espera de nós que a gente salve essa vida. Para Ele o que interessa é a nossa vida espiritual, é a nossa vida maior, é a nossa eternidade. Então, nas palavras de Jesus, que nos deixa claro de que quem quiser salvar a sua vida, a perderá lá
irá perdê-la, e aqueles que tentarem tentarem perder a sua vida, salvarão a sua própria existência. Então, isso quer dizer que não interessa esta vida aqui. Nós podemos passar por tudo que for possível nessa vida de dificuldades, mas se o objetivo é de Deus, a nossa vida espiritual, ele não está preocupado com o que nós vamos passar agora, mas sim com o futuro que nós teremos promissor, caso a gente consiga dar conta das dificuldades e dos problemas que nós vamos passar na nossa vida. Portanto, não adianta ficar se queixando e se sentindo injustiçado, porque nada acontece que não seja para nosso aprendizado e que nós não tenhamos algo para aprender de bom nesse processo. Não existe castigo, Deus não está preocupado com castigo, Deus não castiga, ele simplesmente é justo perante a sua lei, mas ao mesmo tempo que é justo, ele nos convida para que a gente busque a mudança a cada momento. Nunca é tarde, mas precisamos fazer a nossa parte de buscarmos a mudança de postura. Nesse sentido, então, Joana nos lembra que a libertação, o caminho da libertação, primeira dica de Joana para que a gente se liberte dessas amarras que nos seguram. Primeiro, é manter, então, a serenidade, a calma, portanto. Ou seja, como nós já falamos, não entrar em revolta, mantendo a calma e o discernimento, a razão, vendo a realidade de maneira correta, porque este é um dos grandes problemas que nós temos na humanidade. Por vezes, nós não vemos os problemas na sua realidade. Nós vemos as coisas que acontecem conosco sobre o véu do orgulho, sobre o véu do egoísmo, sobre o véu da vingança, pelo véu da raiva, pelo véu da nossa injustiça, ou pelo véu da ignorância, porque preferimos inventar ou ver as coisas de maneira fantasmagórica ou de maneira imaginada, de maneira fantasiosa, de maneira inexistente, porque a realidade é muito difícil e nós achamos que não temos condições de suportar a verdade, e aí mascaramos a verdade, criando histórias que nós sabemos que não é a correspondência com a realidade. Então não adianta a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo. Temos que enxergar as coisas de maneira real, de maneira objetiva, para que a gente consiga, de fato, entender o que é que está acontecendo conosco. Então a serenidade, o discernimento, sem nos deixarmos entrarmos nas ilusões do mundo e das ilusões do nosso orgulho, e vermos as coisas como elas realmente são. Isso é o primeiro passo. Segundo, observa a sua continuação. E como que nós estamos lidando com tudo isso? Como que as coisas estão continuando? Terceira dica, o pensamento, a perseverança de que gradativamente nós vamos melhorando. E o pensamento sempre no amor e na caridade, jamais se deixando se envolver pela raiva, pelo ódio, pela ambição desvairada, pelo desejo de vingança, e sim, sempre pelo amor e pela verdade, que é o caminho talvez um pouco mais complicado, de uma porta estreita, mas que a gente consegue passar e depois teremos os nossos louros se fizermos a nossa parte. No caminho, vai se sentir cansado, nos relembra Joana de Ângeles, e sem querer continuar. Joana, como sempre, muito objetiva conosco. Ela é sempre muito clara, ela não nos deixa possibilidades de argumentar, mas veja, Joana de Ângeles, veja, eu vou me sentir cansado, eu vou ter vontade de desistir nesse processo. E ela diz, vai, você vai estar cansado, vai se sentir desanimado, vai ficar com vontade de largar tudo e jogar tudo pelos ares, vai ficar com vontade de não continuar, de não persistir naquilo que está fazendo, de desistir do caminho do bem, porque está muito difícil, porque parece que não está tendo resultados rápidos, mas siga em frente. É isso que Joana nos diz, siga em frente. Por mais que agora pareça que não estamos no caminho certo, se nós estamos no caminho do amor, é o caminho certo. A resposta de que se estamos indo pelo caminho certo na nossa vida é sempre: você está sendo levado, você está caminhando com o automóvel do orgulho ou do automóvel do amor. Dependendo da resposta, nós já vamos saber então
se estamos no caminho certo ou não. E para isso, então, como nós já falamos, basta o uso da oração, do pensamento elevado, pedindo a inspiração dos bons espíritos, pedindo a inspiração dos céus sempre, para que mantenha e nos mande sempre as boas energias de paz e de amor, para que a gente consiga realmente não cairmos em tentação, como diz a oração, e a gente se mantenha, então, realmente no caminho do bem e do amor, com a certeza que estamos fazendo a nossa parte de maneira correta. Cada obstáculo, nesse sentido, então, nos lembra Joana, é uma nova conquista, é uma nova oportunidade de conquista para a nossa vida. Não maldigas o sofrimento, jamais, como nós já dissemos. Segue Jesus como o exemplo que também veio em um momento de dificuldade. Jesus, que era o espírito mais evoluído que já passou pela Terra, que não precisava passar por nada do que passou para nos ensinar de que é possível sim superarmos tudo aquilo que nós estamos passando. Que é possível sim aguentar as maiores dificuldades, os maiores abandonos, as maiores tristezas, as maiores decepções da nossa vida e que nós vamos seguir em frente sempre, porque nós temos força suficiente. Por mais que a gente ache que não, nós temos sim força suficiente de continuarmos e nos mantermos no caminho correto do bem, do amor, da esperança, da caridade, da coragem, da vontade de seguir em frente, ou seja, do caminho da paz, e não o caminho do ódio, da raiva, da vingança, da impaciência, do desejo de mal e assim por diante. Então, esses obstáculos desafiadores são novamente uma oportunidade de nós vermos a luz no meio das trevas. E neste momento em que os obstáculos desafiadores se apresentam muito forte na nossa vida, que nós tenhamos também igualmente a mesma força e a mesma coragem de olharmos sobre a perspectiva correta, colocando eles no seu devido lugar e vendo que sim, se nós estamos passando por isso, como um grande professor que a vida, que Deus e a nossa própria consciência é, nós não passamos por nada que nós não tenhamos capacidade, que nós não tenhamos condições de suportar. Porque se o fardo é muito pesado, quer dizer que Deus colocou a gente no lugar errado, né? Exigindo da gente algo que ele sabe que nós não daríamos conta. E como Deus justo e de amor que ele é, ele jamais fará isso, de nos colocar problemas que nós não daríamos conta de resolver e de superar. Agradeço profundamente a paciência que tiveram e que tenham, que pela oportunidade que me deram de falar, que todos possam refletir, que possamos continuar refletindo sobre tudo isso na nossa vida e que Deus continue conosco, nos amparando e nos iluminando sempre por meio dos seus mentores espirituais, para que a gente possa dar conta de todos os nossos problemas, mas também que a gente possa, ao mesmo tempo, aproveitar as felicidades, aproveitar os momentos de paz e de alegria, igualmente, com muito amor, com muita caridade, com muita fé e com muito carinho. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Muita paz.